Salve, salve minha gente querida, tudo bem, gente boa? Depois de 15 dias, assim como nós falamos no último vídeo, voltamos agora analisando aí essa quinzena que vai do dia 15 ao dia 30 de novembro. Uma quinzena muito pesada, né? Eu acho que eu preferi não comentar aí morte de Maradona, aquela tragédia que aconteceu no interior de São Paulo, perto de Avaré, onde 42 pessoas morreram, um dos maiores acidentes aí rodoviários brasileiros, né? Hoje mesmo uma pessoa faleceu com uma árvore que caiu aqui no temporal em São Paulo, aquele assalto em Criciúma que implementou o terrorismo no país, mas mesmo assim nós tivemos aí uma eleição que aparentemente correu tranquilamente no Brasil no último domingo, né? Vamos fazer uma análise rápida dela, não vamos olhar para todas as 5.700 prefeituras, porque isso é impossível, né? Mas é tentar aí olhar para os eventos que marcaram o mundo. Tem muita coisa para falar aí de coisas que estão comemorando aniversários e que merecem serem comentadas aqui, tá? Então, estamos chegando em dezembro. Dezembro muitas vezes é o mês da gente planejar o nosso futuro para o ano que vem e já pensando aí nos concursos que estão explodindo. Tem muita coisa explodindo. Polícia Civil por aí, PMs, né? Cada dia mais quente o anúncio da PF, da PRF. Enfim, afora essa cautela de um crescimento da Covid no Brasil, os concursos, até porque vestibulares estão ocorrendo, começam a ficar mais aquecidos, até porque o que o que impede esse concurso é a situação de emergência que vai até 31 de dezembro desse ano, né? Então, se você observar alguns editais que já estão saindo, provas em março, provas em fevereiro, porque não temos mais essa medida emergencial. Vamos torcer para que as pessoas tomem a consciência necessária, fiquem em casa, tomem os devidos cuidados para evitar que a pandemia volte àqueles números assustadores de junho, né? Abril, que deixou todo mundo enlouquecido, tá bom? Então é isso. Vamos lá para os nossos slides. Semana de 15 a 30 de novembro. Começo tratando de um episódio que completa 10 anos agora em 2020, tá? Me refiro à Primavera Árabe. E é legal, depois de uma década, produzirmos um balanço sobre esse episódio e encontrarmos algumas permanências e algumas mudanças. A Primavera Árabe foi um conjunto de revoltas que tomou conta do mundo islâmico em 2010, começando na Tunísia. Um jovem cansado da crise econômica que ele passava, ateou fogo no próprio corpo, porque não podia mais vender frutas como ambulante nas ruas. Isso levou a uma série de revoltas promovidas pela internet. Teria sido ali o primeiro grande movimento de mobilização através das redes sociais, que levou à queda de vários ditadores, dentre eles o próprio Ben Ali da Tunísia, o Gaddafi da Líbia, o Hosni Mubarak do Egito, né? E o chefe do Iêmen. Daqui a pouco eu falo o nome dele, está aqui no slide. Bom, completam 10 anos. O que nós temos da Primavera Árabe? Ora, nós tivemos no ano passado revoltas no Sudão, revoltas na Argélia, revoltas no Líbano, que inclusive permanece num caldeirão muito efervescente devido ao episódio da explosão do porto de Beirute, da troca constante aí de primeiro-ministro, o que nos leva a dizer o seguinte: o mundo árabe não é mais o mesmo. Em que sentido, Diogo? No sentido que populações jovens, desempregadas, pobres, mulheres, vão às ruas sim e contestam os seus líderes. Isto era meio inconcebível décadas atrás, porque a religião islâmica impunha
um severo ordenamento religioso, político, que impedia esses ditadores de serem questionados. Tá? Vamos olhar o slide. Olha lá, 10 anos se passaram, então os protestos da população da Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen, né? Como eu falei, tudo começou em dezembro de 2010, ali contando a história daquele ambulante. Ben Ali é o ditador que caiu na Tunísia, Mubarak caiu no Egito, Muammar Gaddafi caiu na Líbia e Ali Abdallah do Iêmen, né? O ano passado, no Sudão, Omar al-Bashir também caiu, né? Veja que essas contestações continuam. Em todos os países, se a gente fizer, vamos fazer um balanço. Então qual é o balanço, Diogo? O balanço é o seguinte: não dá mais para brincar com as populações do mundo árabe. Eles podem e fazem revoltas. Bom, onde é que deu certo? Onde é que as reformas democráticas evoluíram? Onde é que eu tenho algum exemplo parecido com o que nós entendemos como República Ocidental? Temos na Tunísia, com todas as dificuldades financeiras que a Tunísia vive. Afinal de contas, nós sabemos que muitos deles ainda tentam atravessar o Mediterrâneo e são chamados refugiados europeus. Na Tunísia, a gente pode dizer que foi um exemplo de sucesso. Um exemplo de fracasso, a Síria. Bashar al-Assad, ajudado pelo Irã, ajudado pela Rússia, que tem lá uma base militar com saída para o mar Mediterrâneo, Bashar al-Assad conseguiu praticamente controlar todos os rebeldes na Síria, deixando o país com quase 500 mil mortos, uma série de refugiados, um país em pandarecos, por assim dizer. Mas, como vestibular, olha, concurso gosta muito de comemorar, vestibular também, comemorar datas, né? Ainda mais décadas fechadas. Em 2020, não seria nem um pouco estranho perguntar, fazer um balanço dos últimos anos aí da chamada Primavera Árabe. Eu dizia que, como eu repeti, lá em 2010, 2011 nós tivemos uma efervescência maior, mas ao longo desses anos nós tivemos Argélia, como eu falei, Sudão, o próprio Líbano e o Iraque como exemplos de contestação de seus líderes. Lembrando que o exemplo positivo fica por conta da Tunísia, que é no norte da África. Lembrando também, países islâmicos existem no norte da África e no Oriente Médio. Tá? Então, toda aquela Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, compõem o que nós chamamos norte da África, que de certa forma, islâmico também. Ali nós tivemos manifestações. E mais recentemente o Líbano, como um exemplo de contestação. Tá? É legal fazer esses panoramas e fechar. Uma boa dica é pegar um mapinha que pega o norte da África e o Oriente Médio, colocar o número dos países e colocando aqui deu certo, aqui não deu certo, aqui já teve, aqui não teve, onde é que deu certo Tunísia e onde é que temos um caos que é a Síria. Tá? Isso é legal a título de ter aí um conteúdo desculpa, preservado para uma eventual revisão. Bacana? Vamos para frente. Tem muito assunto hoje. G20. G20 é a reunião de chefes de Estado, de ministros, a tosse maldita, de chefes de Estado, presidente do Banco Central, né, ministro das Finanças, que foi virtual, evidentemente, e ela ocorreu lá em Riad, na Arábia Saudita. O que toda vez que tem uma reunião como essa, já falei até dos BRICS, eles fecham essa reunião com um parecer, né? E o que foi dito? Olha, se tem alguém que está indo contra o OMS, essa agenda do G20 falou, vamos fortalecer a OMS. Defesa do multilateralismo. O que é isso? Multilateralismo é você defender as várias parcerias econômicas, vários blocos econômicos. O que é o contrário do multilateralismo? É o isolacionismo. Exemplos claros de isolacionismo. Trump e Inglaterra com o seu Brexit. Né? Então, uma defesa aí de uma reaproximação entre as nações para que isso
permita mais comércio mundial. Tudo isso foi comentado e dito, cada um fazendo o seu depoimento, né? E o compromisso ambiental. O que fica claro, evidente nessa reunião? O que fica explícito nessa reunião é que a chegada de Biden como presidente muda a geopolítica mundial. Temas que eram antes da agenda de Trump e, por tabela, do Brasil, que é o único grande parceiro de Trump ainda, que não aceitou o Biden, né? Como isolacionismo, como não respeito ao Acordo de Paris, como críticas à OMS, essas bandeiras caíram e vão cair. Esta é uma agenda para 2021 que o Brasil, se não mudar de posição, perdão, estará absolutamente desconexo com a conversa do G20. Isso não sou eu que estou dizendo, são todos analistas e o próprio documento, como eu estou colocando aqui, né? Então, no dia 22 marcou, e essa cooperação internacional. Na mesma reunião, o Trump condenou o Acordo de Paris, né? Sendo que os Estados Unidos é o segundo maior emissor de carbono do mundo. Perde para a China, que prometeu até 2060 rever esse seu posicionamento. Mas ainda você veja, o Trump perdendo as eleições já até autorizou que se fizesse uma transição, mantém um discurso que não cabe mais no mundo e vai para uma reunião já enfraquecido e ainda bate o martelo naquele velho discurso. Me parece que as tendências para 2021 são absolutamente opostas a tudo aquilo que Trump previa, tá certo? O Bolsonaro fez um depoimento em defesa do cuidado com o meio ambiente. Então essa reunião do G20, sendo virtual, ela ficou muito enfraquecida, mas já dá um toque para a gente do que vem por aí. Pois bem, outro tema que está na agenda para dezembro, você vai ouvir falar muito disso, né? Já comentamos aqui, já gravamos outros vídeos, você tá careca de saber, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Oficialmente, eles saíram já em 31 de janeiro de 2020. Mas teríamos aí este ano de 2020 para celebrar acordos. O que está impedindo, né? Como é que fica esse auxílio estatal, subsídios que são dados, se a Inglaterra continuaria dando a alguns produtores? Como é que ficaria a fiscalização na fronteira com a Irlanda? Já abordei isso. E a pesca ali em volta do Reino Unido. Tudo isso está para ser decidido, né? O Reino Unido diz que vai sair, já avisou que vai sair mesmo sem um acordo. A Angela Merkel também falou que não precisamos fazer um acordo a qualquer preço, mas essa saída sem um acordo pode ser muito danosa e muito penosa, sobretudo quando você tem um ex-aliado, que era o Trump, aí deixando a Casa Branca. E isso pode levar, sem dúvida nenhuma, vai levar a uma inflação e a uma ausência de certas mercadorias no Reino Unido. Já ouvi relatos de pessoas que moram lá, dizendo que já sentem no próprio bolso, afora, sempre o pano de fundo e tudo de 2020, a pandemia. Tá? Então vamos acompanhar em dezembro qual vai ser o desenrolar, porque é a data final. É a data final para tentar celebrar um último acordo aí, para que, nesse caso, acredito meu que quem sai mais prejudicado, eu não, todo mundo, quem mais sai prejudicado são os membros do Reino Unido, né? Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra, que perdem a parceria com a maior economia do mundo. A União Europeia, ela é a maior economia do mundo, enquanto país não, mas enquanto bloco sim. Então, não posso dizer se vai ter acordo final ou não, só vou poder dizer dia 31 de dezembro. Mas é legal já ir olhando quais são os temas de dezembro, já que a gente não está gravando toda semana, então é legal você, devo gravar uma lá pelo dia 30, uma última do ano aí, para dar feliz ano novo a todo mundo, né? E aí a gente faz um comentário, para ver se tem algum resultado final. Mas esse é um tema de dezembro e um tema de janeiro que eu invoco.
o possível ou não acordo final aí do Reino Unido com a União Europeia. Bom, esta aqui é uma bomba que, imagina, o principal cientista do projeto nuclear iraniano é morto. O Ministério da Defesa acusa Israel pela morte de Mohsen Farizadeh, não sei falar esse nome, Farizadeh, que trabalhou no programa de armas nucleares do Irã por 2 décadas. Ele foi baleado na província de Teherã, e hoje já se sabe que as armas foram, aí não foi nem por pessoas, foram armas aí monitoradas e tal, e matou esse cara que era o cara mais importante aí sobre os estudos nucleares no Irã. Sabe que existe uma briga, os americanos alegam, os americanos e Israel alegam, já explico por que Israel, que o Irã desenvolve um projeto nuclear e que esse cara é o grande cabeça dessa história. Inclusive o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, em 2018 fez um anúncio com a fotinho dele dizendo que esse cara era perigoso. Então o Irã tem acusado Israel de ter sido responsável pelo assassinato desse cara. E o Irã declarou, promete retaliação. Agora, Diogo, por que Israel e o Irã não se bicam há muitos anos? Olha lá, conflito ideológico dura décadas. Primeiro, o Irã apoia aquele grupo extremista chamado Hezbollah, que vive no Líbano e que disputa territórios que os israelenses dominaram do Líbano. Segundo, o Irã também apoia Bashar al-Assad na Síria, que é um inimigo declarado de Israel. Então o Irã não é um inimigo tão declarado de Israel assim, mas é aliado de 2 inimigos de Israel: o Hezbollah no Líbano e o Bashar al-Assad na Síria. Bom, sabendo que o Irã também é inimigo dos Estados Unidos e que, evidentemente, uma bomba atômica seria muito mais ameaçadora para Israel, que está próximo do Irã, esse assassinato só coloca lenha na fogueira. É aquilo que eu falo, em janeiro o Soleimani foi morto, aquele cara que era o grande chefe do exército iraniano, a mando dos Estados Unidos. Não pense você que eles respondem na mesma velocidade que o ataque ocorre. Tá? Então, atento, porque isso só coloca mais ódio, né, no Ayatollah Khamenei, no Rouhani, que são chefes do Irã, e que prometeram retaliação. O Irã não é qualquer país. Tá? É óbvio que Israel tem forças militares mais potentes, mas é um ambiente de pandemia com crises ideológicas, religiosas no Oriente Médio, que só deixa o mundo mais temeroso, tá bom? Então, o Irã sendo novamente atacado, aí não é nenhum santo, sabemos muito bem, mas tudo indicava que as coisas poderiam melhorar, porque o Biden declarou em campanha que quer retomar o acordo nuclear com o Irã, permitindo que sejam vistoriadas as instalações onde o Irã desenvolve seu programa nuclear. Então, havia aí uma expectativa positiva. E aí vem esta coisa. Parece aquela já que o Trump está indo embora, deixa eu fazer a merda que eu tenho que fazer já. Enfim, não era o que nós esperávamos. Bom, essa saiu hoje, uma coisa triste, né? Que eu quero ler alguns números para vocês. A ONU soltou um relatório que em 2021 teremos a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Já não bastasse os 14 milhões de desempregados no Brasil, entre desempregados e informais nós temos um número maior do que pessoas com carteira assinada. Olha os números que a ONU levantou. A ONU prevê que 235 milhões de pessoas no mundo, 235, serão afetadas por uma crise humanitária, maior do que a população do Brasil. A entidade vai precisar de pelo menos 35 bilhões de dólares, sei lá quantos bilhões de reais dá isso, vezes 6, quase 200 bilhões, para sair ao socorro de milhões de pessoas diante da Covid, conflitos e mudanças climáticas. O cenário da América do Sul é de tensão.
perda de renda e instabilidade política. Venezuela, Argentina, de certa forma o Brasil, né, empobrecendo, Peru numa crise com a renúncia, que nós já contamos aqui. Recuperação prevista para a economia mundial não será suficiente para impedir que o mundo tenha um número inédito de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, olha, quero até ler todo o relatório, porque eu acho que é legal você ver o que eles estão pensando. O que mais preocupa é a fome. A Covid-19 desencadeou uma recessão global mais profunda que a década de 30, mais profunda do que a crise de 29. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos e o desemprego aumentou dramaticamente. Quem é que mais sofre? Mulheres e jovens entre 15 e 29 anos. Né? O fechamento de escolas afetou 91% dos estudantes de todo o mundo. A fome atinge 77 milhões de pessoas em 22 países. Em 2020, os doadores internacionais deram um montante de 17 bilhões. Mas, como as necessidades estão aumentando, o financiamento continua a ser menos da metade do que a ONU e as organizações parceiras pediram. Não quero ser pessimista em dezembro, sou ao contrário, um otimista, né? Acho que o Cortella que fala, ser pessimista é fácil, né? Aquele cara que fala, não vai dar nada certo e tal, isso aí é fácil fazer. Tem depois dá uma olhadinha o que o Cortella fala sobre otimista e pessimista, é muito engraçado. Agora, que é inegável, seja no Brasil, pelos dados políticos e econômicos e sociais, né? Estamos aí encerrando o auxílio emergencial, seja pelos problemas decorrentes em vários países da América do Sul. 2021 vai ser complicado, né? Se não houver uma comoção mundial, principalmente dos ricos, para que haja, né, um tratamento para que não tenhamos aí essa vulnerabilidade social, a tendência é realmente as tensões piorarem. Ninguém é profeta, ninguém é pessimista, são os dados que o próprio slide revela. Está aí o slide de um dado da ONU, não é o Diogo, não é o partido político, não é ninguém, é a ONU que está levantando esta lebre. E ela levanta esta lebre quando está no final do ano, exatamente, fazendo um balanço de tudo que foi 2020. É duro, é triste. Crise humanitária não é só uma crise de fome, é uma crise de saúde, é uma crise de humanidade mesmo. As pessoas não têm casa, têm doença, têm fome. O que há de pior é o que o Iêmen vive hoje, é o que a Venezuela vive hoje e alguns países da África. Tá? Bom, aqui também no conjunto das tragédias que a gente tem aí visto recentemente, o caso João Alberto, né? Que foi aquele episódio lá do Carrefour que revelou um despreparo absoluto dos caras que foram intervir. Não estou aqui para julgar, não saiu o julgamento, não saiu o laudo final, sei que ele foi asfixiado, mas com certeza absoluta, uma coisa você pode falar: não é assim que se aborda. Isso é fato, lembra o caso do Floyd, levantou a lebre do racismo, porque o nosso racismo não é um racismo contra esse cara, é um racismo dito estrutural. Tá? Tem um canal que chama Eu Sou Etc. Eu Sou Etc. Da Luciane Sartori. Dá uma olhada se você gosta desse tema de racismo. Eu gravei uma live com ela de 40 minutos sobre racismo, tá? Onde eu discuto isso baseado em aspectos filosóficos e de leituras contemporâneas. Porque essa coisa que é inegável, quando você pega quem é que mais morre nas periferias, são jovens negros que são assassinados. Quem é o menor salário aí no campo do trabalho? É a mulher negra. Quando você vai para a representatividade na política, você teve uma prefeita de Bauru que foi inclusive atacada por racismo.
Então, esse é o racismo estrutural no Brasil. Quando você olha para o Congresso Nacional, para as prefeituras, para os cargos de diretoria, você não encontra. Agora, dizer que ali foi isso que aconteceu, tem muita coisa. É bem provável que ele também esteja errado, né? Mas uma coisa a gente pode dizer: aquela violência foi desmedida e levou a manifestações pelo Brasil, né? O slide faz um pouco disso. O que diz o Carrefour, o Carrefour se puniu, se tomar providências, né? Houve um desentendimento no interior do supermercado, mas ainda estão apurando e vamos aguardar a apuração. Mas esse debate levantou. Qual o debate? O debate de como são mal preparados, porque não foi só no Carrefour, foi no Ricoh, foi no Extra, foram em outros, no Açaí nós tivemos casos de violência e despreparo de seguranças, com pessoas, com jovens, com cachorro. Então esse debate veio à tona no caso da morte do João Alberto. Mais uma tragédia, como essas tantas, como Brumadinho, como toda essa negligência que marca a nossa cultura. 10 cidades tiveram abstenção. O que eu queria falar sobre as eleições, em linhas gerais, o que todos dizem é que nem Bolsonaro, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda saíram ganhando nessas eleições. Os candidatos apoiados por Bolsonaro e por Lula não foram bem-sucedidos. Lembrar que o prefeito Mário Covas foi reeleito em São Paulo, que Eduardo Paes foi eleito no Rio, que Calil foi eleito em Belo Horizonte, né, que o Melo foi eleito em Porto Alegre, que o Sarto foi eleito em Fortaleza. Lembrando que o cargo de prefeito não é o cargo de prefeito do Distrito Federal, é de governador, por isso que não tem eleição lá. Mas o que se houve o consenso é que houve aí uma vitória da centro-direita, PSD, PP, DEM, MDB, partidos chamados centro é que tiveram o maior número de prefeituras. Lembrando que essa eleição foi a primeira eleição também sem coligação. O fenômeno mais técnico dessa eleição eu coloquei no slide aí, que é o fato da abstenção, né? Então aqui estão os números. Goiânia teve 36% de abstenção. Em algumas cidades, em 10 cidades, o número de abstenção foi maior do que o número do que o prefeito teve, né, o número de votos do prefeito. A abstenção geral foi de quase 30%. O que se diz sem dúvida nenhuma, que a Covid foi a grande responsável. Quem é que, vendo já, não estando tão apertado o resultado, falou, para que eu vou votar se já está decidido, né? Então, esse fenômeno foi um fenômeno aí interessante, mas não tivemos nenhum sobressalto, nenhuma coisa diferente, a não ser aquilo que acho que todo mundo percebeu, que tanto o Bolsonaro como porque um precisa do outro para viver, né? Se o PT não tem voto, o Bolsonaro não tem voto. Se o Bolsonaro não tem voto, o PT também não tem voto, porque isso é uma análise que se faz aí, que eles se retroalimentam. E parece que o brasileiro não estava muito disposto a conversar com esses dois lados aí nessa eleição e preferiu algo mais, digamos assim, ao centro, aqueles que tiveram cuidado com a Covid também, né? Então, mas bem dividido o cenário eleitoral no Brasil aí. O fato técnico foi, sem dúvida nenhuma, a abstenção. Para encerrar esse conjuntão de fatos, eu não me aprofundei em nada dessa vez, né? Não consegui porque tinha muita coisa para falar. O alerta geral para a Covid. Covid no mundo está explodindo, o São Paulo já voltou para a fase amarela no estado inteiro. Tem que tomar esse cuidado. Nos hospitais particulares já chega a 85% de ocupação. No Paraná e no Rio Grande do Sul já estão falando em endurecimento, até lockdown, né? Porém, o Brasil não é... Você veja, o Brasil é o segundo maior número de casos, perto dos Estados Unidos. Olha aí nesse mapinha. O Brasil pulou de quarto para 10º na morte por milhão. O que você observa é Espanha, Itália, Reino Unido, né? Macedônia, Bósnia, Bélgica, países da Europa que tiveram por milhões, tem um caso bem reduzido, mas
por milhão é muito grande, e é assim que tem que pensar proporcionalmente como é que a morte, como é que a Covid está afetando esses países. Mas fica aí, né? É a América e a Europa, os dois locais onde encontramos o maior número de casos. Aqui não é nem para comemorar, nem para nada, né? Sabemos, evidentemente, que a vacina já foi pedida na Europa para começar, a Europa já está fazendo um plano de vacinação para esse ano, para começar, os Estados Unidos também, o Brasil vai anunciar essa semana como será a sua vacinação, isso é bem positivo. A Pfizer, a Moderna pediram para emergencialmente autorizarem a vacinação já em dezembro, nos Estados Unidos também prevê 50 milhões, isso é um bom sinal, porém é num momento onde o número de casos cresce assustadoramente. Porque as pessoas estão negligenciando, porque as pessoas estão indo se aglomerar, porque as pessoas estão ficando em lugares fechados. Não tem o que dizer, não tem outra explicação. Não é o vírus que está mudando, são as pessoas que estão mudando. E quando elas mudam, a doença volta. É simples, não tem mais que ficar elaborando muitas teorias, não. Tem que usar máscara, tem que ficar em casa, tem que evitar o máximo contato com as pessoas. No entanto, aí o Brasil, né, com esse número assustador de casos, que eu peguei hoje, tá? Dia 1º de dezembro, está em 10º, mas não quer dizer nada, 173 mil mortos. Bom, é isso, meu povo. Falei muito rápido, eu sei, mas é isso. Não vou ficar com muitas delongas, não. Você sabe que eu não gosto disso, porque a notícia tem que ser rápida. Ficar aqui fazendo grandes análises te enche o saco, você perde tempo, e tempo é muito precioso nessa sua preparação. Um bom dezembro para vocês, obedeçam tudo aquilo que os especialistas estão falando, não sou eu. Vamos fazer esse esforço que tivemos até agora, por que não fazer esse esforço mais esse pouco tempo que nos resta aí até a vacina chegar. Fiquem bem, boas festas, abracem à distância seus parentes e aguentem firme e dêem uma arrancada final nesse ano e vamos virar esse ano aí e fazer tudo melhor em 2021. Aqui os endereços sempre, né? E é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.